E se tornados devastadores ameaçassem a vida das pessoas que você ama, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar Kate caçando tornados e tentando descobrir uma forma de dissipá-los. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os tornados em twisters. Esse grupo de amigos vai descobrir da pior forma que um dia é do caçador e outro da caça. Ravi e Kate são amantes de tempestade, que caçam tornados junto com um grupo que é formado por Sabrina Spellman, quer dizer a Eddie, Pravin e o Jeb, o namorado da Kate. E como é a pessoa que analisa as tempestades para saber onde um bom tornado vai se formar, Kate acorda todo o grupo para que possam correr o mais rápido possível em direção ao evento. Então rapidamente ela faz um vídeo de apresentação para o projeto Domador de Tornado, explicando que estão indo atrás de uma tempestade que está ao sudoeste, e que o objetivo desse projeto é baixar a umidade interna do tornado na intenção de dissipá-lo. E para isso eles vão usar vários barris lotados de polímeros super absorventes, o mesmo composto que tem nas fraldas, e não é nem um pouco tóxico. Aliás, mesmo sabendo que alguns sites especializados em tempestades dizem que o clima só vai piorar após algumas horas, toda a equipe acredita em Kate, já que ela é praticamente um sensor humano de tornados. Aí com todas as preparações feitas, o grupo vai caçar a tempestade muito alto astral. Isso tudo sem saber que logo o clima vai ficar pesado até demais. No caminho para o sudoeste, a tempestade realmente começa a se formar, mostrando que os instintos da garota são de outro mundo. E apesar de estarem indo para cima de um tornado mais forte que o normal, nenhum deles está nervoso, já que até planejam um churrasco que vão comer quando voltarem. Poucos minutos depois, eles se aproximam da tempestade e param para começar a mistura dos polímeros e botar os mini sensores para funcionar. Ah, e é importante mencionar que junto com a mistura, o grupo também irá colocar esses mini sensores dentro do tornado para poderem monitorar tudo o que está acontecendo lá dentro, desde a velocidade até a umidade. Assim que as duas coisas ficam prontas, Ravi fica para trás em uma van, já que seu trabalho é ficar no computador checando os dados do tornado, enquanto que os outros vão para cima do bichão. Conforme vão entrando na tempestade, Pravin vai dando uma olhada no computador para tentar identificar qual a escala desse tornado, percebendo que parecia ser um EF1 bem forte, ou um EF2, o que seria um pouco perigoso. O problema é que eles acabam passando do tornado e virando reboque quando algo muito grande bate no vidro. Por sorte, os jovens conseguem arrumar o reboque com a ajuda de uma alavanca improvisada e abrir os barris que vão liberar a mistura e os sensores. Com isso feito, o grupo entra no carro e vai embora rapidamente para se afastar do tornado. Mas logo, Ravi dá a notícia que ninguém queria ouvir. O tornado era grande demais, maior do que qualquer um que já viram, e com uma velocidade acima de 320 km por hora, o que só é possível para um EF5. Aí, entendendo que estavam completamente ferrados, Jeb pisa no acelerador para ver se consegue tirar todos dali. O problema é que por conta da tempestade, vários tipos de coisa voam em direção ao carro, fazendo com que o vidro quebre e o carro perca o controle da direção. E como o carro está atolado na terra, os quatro fazem uma jogada extremamente perigosa, de correr para baixo de um viaduto na intenção de se proteger. Só que o tornado era forte demais, e acaba puxando o carro e Pravin. Os outros três até conseguem chegar no viaduto. Porém, Eddie é levada embora quando é atingida pelos destroços, e Jeb simplesmente é sugado para o olho do tornado sem poder resistir, fazendo com que de alguma forma apenas a Kate consiga se manter protegida, pelo menos fisicamente, já que após ver a destruição causada pelo tornado, ela nunca mais será a mesma. Ok, antes de tudo, é bom explicar que a chance de um tornado EF5 realmente aparecer é extremamente minúscula, e se você quiser ter uma noção mais precisa, saiba que desde 1950 foram registrados mais ou menos 90 mil tornados apenas nos Estados Unidos, sendo que desses 90 mil, apenas 64 eram EF5. E falando sobre de uma maneira mais ampla, apenas 1% de todos os tornados que acontecem anualmente nos Estados Unidos são de categoria EF3, ou maior. Pois é, com base nisso, dá pra dizer que para dar de cara com um EF5 é praticamente impossível. Por isso dá até pra entender um pouco o porquê do grupo estar tão despreocupado com a caça. A escala Fujita melhorada, que é o método usado para ranquear esses fenômenos, descreve e separa os tornados da seguinte maneira. O EF0 tem ventos entre 105 a 137 km por hora, podendo causar apenas danos leves como quebrar galhos e janelas. Já o EF1 tem ventos entre 138 a 178 km por hora, causando um pouco mais de dano que o anterior, tendo força para arrancar telhados e virar carros extremamente leves. E o EF2 não é muito diferente, com ventos que variam de 179 até 218 km por hora, com força para virar carros leves e arrancar grandes árvores do chão. Bom, é agora que os problemas começam de verdade, pois a partir daqui a escala aumenta muito, com o EF3 tendo ventos entre 219 a 266 km por hora, e capacidade de virar trens e destruir casas bem construídas. O EF4, por sua vez, tem ventos de 267 km a 322 km por hora, podendo fazer casas bem construídas virarem pó, e jogar para longe objetos grandes e pesados como containers. E por fim, o EF5, que tem ventos acima de 322 km por hora, e pode arrancar completamente a fundação de uma casa, e jogar veículos pesados a mais de 100 metros. Isso é claro falando por baixo, e dando apenas uma pequena base, já que principalmente no caso do EF5, não existe realmente uma forma de medir quanta destruição pode ser causada, e quantos quilos podem ser erguidos do solo. Um bom exemplo
disso é o El Reno, o maior tornado que já foi documentado. Ele ocorreu em Oklahoma em 2013 e atingiu uma largura de mais de 4 km, tendo ventos que passaram de 480 km por hora. E assim, 480 km não é brincadeira, galera. A velocidade de um trem-bala é de 320 km por hora, então imaginem só algo assim te atingindo junto com vários detritos. Sabendo disso, mesmo que seja difícil encontrar um tornado acima da categoria EF1 ou 2, seria essencial que o grupo de Cage estivesse preparado para situações de emergência. A melhor forma de fazer isso seriam com carros mais potentes, pesados e com modificações próprias. Uma boa opção seria a Ford F-150 Raptor R, que além de pesar 700 kg, também é considerada uma das picapes mais potentes do mundo, e vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos, o que com certeza seria de extrema ajuda na hora de fugir de um desastre inesperado. Além disso, as tais modificações que eu falei que seriam muito bem-vindas, são teoricamente bem simples, como por exemplo, colocar brocas potentes e grandes no carro, para poder se prender ao solo caso fosse impossível escapar do tornado, uma blindagem completa e um reforço no chassi também seriam ótimos para sobreviver aos destroços que possivelmente atingiriam o veículo, sem contar que seria bom instalar um roll cage no carro, para evitar que o veículo vire uma latinha de refrigerante quando capotar, e notem que eu falei quando, e não se capotar. É claro que tudo isso não seria uma garantia de sobrevivência para todos os problemas, porém nesse ramo eu diria que é muito melhor gastar uma boa grana para tentar ao máximo se manter vivo, do que não ter a chance alguma na hora do vamos ver. Porque ao invés de se preocupar em desviar de certos destroços que pudessem atingir o veículo, o motorista poderia simplesmente continuar fugindo em velocidade máxima, sabendo que o seu carro é forte o bastante, e mesmo que a picape acabasse atolando, seria quase certeza que ela poderia sair de lá por conta da sua potência. Agora, falando sobre as decisões do grupo, mais cedo disse que ir para o viaduto foi extremamente perigoso e arriscado, porque ele pode se tornar um funil que aumenta a velocidade do vento, e pode sugar você com tudo, talvez até mesmo quebrando os membros da pessoa para fazê-la se soltar. Mas o contrário também acontece, e vários destroços podem ser jogados em você. Por isso, se não tiver nenhum abrigo ou construção para se abrigar, é bem melhor encontrar um buraco profundo igual uma vala de escoamento, para se deitar na parte mais baixa e rezar para não ser levado. 5 anos depois, vemos que Kate desistiu de caçar tornados e nunca mais voltou para sua antiga cidade, sendo agora uma moradora de Nova York, trabalhando na Empresa Nacional de Serviço Climático, que monitora o clima de todo o país, onde ela ajuda a verificar os tornados e ver o quão perigosos eles podem ser. Só que durante seu expediente, ela é chamada para a sala de reuniões, onde se encontra com Ravi. Os dois se abraçam e saem para conversar um pouco, falando sobre o que viveram nos últimos 5 anos, já que Kate praticamente sumiu do mapa. Os dois param em uma cafeteria, e Ravi conta que entrou no exército após aquele evento traumático, para tentar recuperar um rumo na vida. E acontece que seu trabalho lá era operar o Phased Array, também conhecido como PARA, que é um dispositivo que rastreia mísseis inimigos. A questão é que recentemente foi criada uma versão portátil desse dispositivo, e com isso em mãos, Ravi planeja cercar um tornado com 3 pars, e então escaneá-lo tridimensionalmente, algo que nunca foi feito na história, e poderia salvar milhares de vidas. Mas Kate está tão traumatizada com tudo que aconteceu, que se recusa a voltar para esse tipo de trabalho. Só que isso muda no dia seguinte, quando ela acorda bem cedo por conta de um pesadelo, e vê que Ravi tinha mandado 2 mensagens. Uma era sobre um bairro que foi destruído em Oklahoma, e outra era um áudio do cara, dizendo que trabalhando juntos eles poderiam impedir futuros desastres. Por conta disso, naquela mesma tarde, ela parte com Ravi para Oklahoma, um dos estados com a maior concentração de tornados, fazendo parte do Tornado Alley, ou corredor de tornados, que nada mais é que uma parte dos Estados Unidos por onde passam vários tornados. E é claro que o Ravi pode pagar por todo esse projeto porque ele se tornou um homem de negócios, com vários investidores. Bom, os Phased Array realmente existem, se você estiver curioso com isso. Ele é um tipo de sistema de radar que utiliza um conjunto de antenas para direcionar um feixe de radar em vez de uma única antena grande. E o nome Phased é porque as ondas de rádio são direcionadas em diferentes fases, permitindo que o feixe de radar seja direcionado eletronicamente ao invés de mecanicamente, o que faz com que ele possa rastrear mais do que apenas um alvo por vez. Já a sua versão portátil tem sido usada para muitas outras coisas, como por exemplo radar, comunicação sem fio e diagnóstico por imagem. Aliás, é bom falar que tornados e furacões são eventos climáticos totalmente diferentes, e não dá para confundir os dois, já que apesar de ambos serem eventos climáticos muito intensos, suas diferenças são bem grandes. Primeiro que os tornados se formam por conta da estabilidade do ar, especialmente da mistura entre o ar frio e o ar quente, o que é mais comum em tempestades mais severas. Já os furacões são formados sobre águas quentes, onde a umidade é alta, como os oceanos tropicais. Segundo que os furacões são muito maiores que os tornados, sendo que o diâmetro de um furacão pode variar de 100 a 1000 km, o que é infinitamente maior do que um tornado, que dificilmente passa de 2 km. Mas não é só isso, já que os furacões também duram muito mais, podendo chegar a passar de uma semana, enquanto que por outro lado, os tornados duram menos de 1 hora. A nossa sorte, se é que dá pra falar isso, é que os furacões têm ventos mais fracos, chegando no máximo a 360 km por hora, o que apesar de ser bastante, ainda é menos que os tornados, que podem chegar perto de 500 km por hora. Além disso, os furacões também podem ser previstos com bastante antecedência. Alguns minutos depois, a dupla chega no ponto de encontro da equipe de Ravi, e ela conhece todos os caras com quem vai trabalhar na próxima semana, sendo que a maioria veio das melhores escolas e empresas dos Estados Unidos. Mas a estrela mesmo acaba sendo a Kate,
Kate, já que Ravi a apresenta como a melhor analista de tornados que existe. E como estão em um ponto de encontro bem famoso entre os caçadores que vão ao Tornado Alley, rapidamente eles veem os laçadores de tornado chegando ali. Um grupo de caipiras que faz live no YouTube correndo atrás de tempestades, e tem muitos fãs, principalmente porque o líder dessa equipe é o bonitão Tyler Owens, que chama atenção por onde passa. Porém, a equipe de Ravi não gosta muito dos laçadores de tornado, já que eles são bem babacas. E para mudar o foco do grupo, Ravi entrega um tablet para Kate e pede para identificar qual seria a melhor tempestade para irem atrás. Porém, como ela acredita mais nos próprios olhos do que em dados de um tablet, a garota se afasta dos outros e pega um dente de leão para ver como o vento estava se movendo. Só que enquanto ela está ali, Tyler se aproxima para jogar um charminho para cima dela, dizendo que antigamente usava o mesmo método para decidir qual tempestade escolher. E além de dar uma de garanhão para conhecer a loirinha, o cara também apresenta o repórter Ben, que está acompanhando os laçadores para criar alguns artigos. Aí, para ver o quão boa é a Kate, Tyler fala a respeito das duas tempestades que estão se formando em direções opostas, sendo que a tempestade ao oeste tinha duas células disputando o mesmo fluxo, o que significa que irão acabar uma com a outra. E como a célula leste estava em perfeitas condições, Kate recomenda que o cara vá para o leste. E após ter conhecido seus rivais, a jovem volta para perto do grupo e diz para Ravi que a equipe deve ir para o oeste, algo que o Superman, quer dizer, o analista Scott, não concorda. Mas como é Kate quem decide, Ravi manda todos entrarem no carro e irem para o oeste. Ok, você provavelmente deve ter ficado curioso para saber como esses caçadores sabem se um tornado vai se formar ou não. E bom, para falar a verdade, existem alguns sinais que podem indicar a formação desse tipo de evento. E para isso é importante observá-los. Como por exemplo, se o céu estiver muito escuro ou verde, com trovões frequentes, queda rápida na pressão do ar e chuva de granizo sem precipitação de água, que no caso são as gotas de água. Esses são alguns sinais que podem indicar a possível formação de um tornado, algo que é bem legal de se saber se você morar em Oklahoma, ou em alguma região com a maior frequência desses desastres. Aliás, apesar de parecer loucura pensar que as pessoas se juntam para ir atrás de coisas tão perigosas, saiba que isso é real, e muitos doidos ignoram o perigo para poder admirar e gravar esses eventos climáticos. Além disso, é bom falar que existe sim um risco de morte nesse ramo. Se você pensa que é só ficar afastado que tudo vai dar certo, sabe que você está bem enganado. Pois em 2013, um engenheiro caçador de tempestades acabou partindo dessa para melhor, justamente durante uma caçada em El Reno, tendo sua caminhonete levantada ao ar e arrastada por cerca de 800 metros. No caminho até o tornado, a equipe se separa em 3 grupos, que vão em direções diferentes para cercar o tornado e fazer a digitalização 3D de toda a área do vórtice. O problema é que Tyler e sua equipe aparecem do nada e quase jogam o carro de Ravi para fora da estrada. Por sorte, ele consegue se recuperar e voltar. Acontece que na hora em que o Storm Party estava saindo, Tyler entendeu que a garota tinha mentido para ele e decidiu segui-la enquanto grava a melhor live que pode para seus inscritos, sem se preocupar se causaria um acidente ou não. O cara é quase um streamer da Kik. Aliás, a equipe dele é composta por Bonnie, Dexter, Dani e Lily. Aí, percebendo que não podem ficar atrás dos caipiras, Ravi e Kate pegam um caminho diferente para chegar mais rápido no tornado. Só que os laçadores de tornado não ficam para trás e decidem cortar caminho passando pelo meio do campo de cataventos gigantes, que possivelmente vão virar lanças gigantes. E sim, eu sei que o nome disso é aerogeradora, mas chamar de catavento gigante é muito mais legal, né? E logo esse treco vai ficar mortal. Logo após quase serem acertados pela pá do catavento, o tornado começa a se formar, e 2 das 3 mini equipes do Storm Par posicionam os equipamentos na posição certa, restando apenas o último que estava com Ravi. O problema é que a Kate acaba se lembrando do passado e começa a pensar que algo estava errado com o tornado, o que faz ela mudar o lugar do scanner. Só que isso acaba deixando eles muito longe do tornado, o que obviamente faz o Tyler tirar muita onda com a cara do Ravi. E assim que termina de zoar com o engravatado, os caipiras partem sem medo para perto do tornado, enquanto os outros apenas observam vários fogos de artifício explodindo dentro do funil. Após isso, Kate tenta se desculpar com Ravi por ter atrapalhado o plano inicial e percebe que o cara não estava chateado com o erro, já que terão outras chances, mas isso obviamente não deixa a jovem se sentindo menos culpada. Aí assim que anoitece, os 2 amigos voltam para o hotel, relembrando os velhos tempos, e Ravi pergunta se a garota não queria sair para dar uma volta depois do banho. Porém, Kate não parece muito afim e recusa dizendo que quer descansar. Mas enquanto subia as escadas, Tyler e sua equipe puxam um assunto com ela, o que faz Kate se esquecer do descanso e ficar ali conversando com os laçadores. Eles acabam falando sobre várias coisas, principalmente sobre o talento de Kate em ler as tempestades, já que os laçadores poderiam ter acreditado no conselho dela se fossem menos experientes, pois a outra célula realmente parecia mais forte, porém não se formou porque a tampa não quebrou. E aliás, a tampa é a inversão de temperatura na parte média da baixa atmosfera, que serve como impedimento para a formação de tempestades. E além disso, eles também ficam naquela clássica disputa de que uma equipe é melhor que a outra e blá blá blá. Mas tudo acaba ficando bem, só na parte das piadas, com a Kate zoando o Tyler por ele colocar a cara dele nas estampas de camisetas. Ok, vamos combinar que não é culpa da Kate esse plano não ter dado certo, até porque é doideira pedir pra ela voltar à ativa assim do nada, sendo que a garota viu 3 dos seus amigos morrerem para um tornado. No mínimo, o Ravi deveria ter pago um psicólogo pra ela ver se estava tudo bem, e quem sabe ajudar a resolver esse trauma. E caso não desse certo, pelo menos já ficaria claro que ela não está pronta para a ação. Mas mesmo sem nada disso, seria melhor ter levado uma pessoa a mais para ajudar a colocar o radar, deixando a Kate apenas como analista da equipe, pois definitivamente
definitivamente esse é o tipo de trabalho que você não pode tirar uma pessoa congelando em um momento crítico, pois isso pode significar a morte. Aliás, se você quiser saber qual é o objetivo dos verdadeiros caçadores de tornados, sabe que existem alguns tipos diferentes deles, mas a maioria são pesquisadores, cientistas, engenheiros e fotógrafos. E por incrível que pareça, existem alguns youtubers por aí também. Seus objetivos vão de obter dados mais atualizados e importantes, até apenas fotografar esses belos eventos climáticos. E na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, existe até mesmo uma tripulação treinada, especificamente para voar diretamente contra essas forças da natureza extremamente perigosas, na intenção de obter algumas amostragens mais diretas. E esse batalhão, digamos assim, também investiga furacões e ciclones. E se você ficou curioso por não lembrar de algo assim acontecendo no Brasil, saiba que em 2015, um tornado categoria EF3 atingiu a região de Xanxerê, em Santa Catarina. A destruição causada no local foi enorme e resultou na triste morte de 2 pessoas, além de deixar mais de 120 feridos e cerca de 1.000 desabrigados. Além disso, quase 3.000 casas foram danificadas e mais de 200.000 ficaram sem energia elétrica por conta da queda de 5 torres de transmissão de energia. Fora que, segundo pesquisas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 43 anos foram registrados 581 tornados no Brasil, sendo que 70% deles foram na região sul e 89 só no Paraná, o que nos mostra que a região sul é a mais propensa a ser atingida por esses eventos. Porém, tornados também podem atingir São Paulo. No dia seguinte, Kate vai perguntar para a Ravi quando a equipe poderia sair para caçar tornados, e encontra seu amigo juntamente com Scott falando com o Marshall Riggs, um dos investidores da Storm Par. O estranho é que os caras pareciam estar falando sobre propriedades que foram destruídas e poderiam ser compradas por um preço baixo. Só que como não tem nada a ver com essas negociações, Kate sai do restaurante e vai estudar as células de tempestade, quando de repente Tyler se aproxima para puxar assunto, falando sobre qual células tinham potencial para abrir a tampa ou não, mostrando que realmente quer se dar bem com a garota. Mas como não tem interesse nisso, Kate fala que vai pegar algumas bebidas para os dois e sai correndo para falar com Ravi, dizendo que precisam ir imediatamente, pois ela percebeu que uma das células ia virar um tornado dos grandes. E como não é bobo, Tyler percebe isso e avisa sua equipe para se preparar para a partida, fazendo com que os dois grupos estejam em uma corrida outra vez. Durante o caminho, Kate analisa a tempestade e confirma seus pensamentos. A célula estava com uma boa estrutura e tinha condições ideais para quebrar a tampa, já que o tempo estava limpo e o ar quente e úmido estava sendo sugado. E assim como esperado, o tornado começa a se formar bem em frente aos grupos. O que eles não esperavam é que os tornados iam ser gêmeos. Porém, como estão se separando, significa que um deles vai se desfazer. Essa descoberta faz a equipe Storm Par parar de brincar e acelerar ao máximo que pode com seus carros novinhos, o que deixa o Tyler sem opções a não ser comer poeira. Após isso, vem a parte mais importante da operação: decidir qual dos dois tornados vai se manter vivo. E a princípio, Kate e Tyler imaginam que o da direita é a escolha certa, mas de repente, a garota percebe uma mudança no fluxo de vento e muda de opinião na última hora, fazendo com que toda a equipe vá para o tornado da esquerda. Vendo a mudança repentina da equipe Storm Par, Tyler dá risada dizendo que Kate escolheu errado dessa vez, então ele coloca o veículo na rota do tornado, usa 2 brocas para prender o carro ao chão e se prepara para ser engolido pelo tornado para soltar fogos de artifício lá dentro. Uma ideia genial, diga-se de passagem. Só que para o seu azar e para a sorte do coitado do Ben que estava tendo um treco, o tornado se dissipa, mostrando que Kate foi quem fez a escolha certa. E aproveitando a boa decisão da garota, a equipe Storm Par se posiciona ao redor do tornado e coloca os phases de Arrays no chão. O problema é que assim que Ravi e Kate terminam de instalar o scanner, o tornado fica mais rápido e vai em direção a eles, engolindo até mesmo o equipamento. Os dois até conseguem entrar no carro, porém durante a fuga o veículo é acertado por um galinheiro voador e sai da estrada, ficando na posição certa para ser varrido pelo tornado. Por sorte, o tornado só dá uma arranhada e nada de ruim acontece com a dupla. Não só isso, como o Scott entra em contato nesse momento e avisa que antes de ser engolido pelo tornado, o scanner conseguiu obter ótimos dados e agora só precisa ser encontrado. Mas como o tornado foi em direção a uma pequena cidade, Kate insiste para Ravi deixar a busca do sensor para mais tarde e que os dois ajudem a cidade. E como não conseguem dizer nada para ela, eles passam a próxima hora ajudando os moradores que perderam quase tudo que tinham. Só que enquanto estão ali, Ravi vê que Marshall chegou na cidade e diz que vai lá falar com ele sobre a busca do scanner, o que não é bem verdade, já que na real o empresário está ali para fazer negócios com os moradores que tiveram suas casas destruídas. Vendo isso, Tyler se aproxima da Kate, fazendo uma piada sobre a Storm Par estar fazendo caridade e que ela nem sabe para quem trabalha. Então, em resposta, Kate diz que pelo menos estão tentando ajudar, ao contrário dos laçadores que usam dessa estratégia para vender camisas. Isso parece deixar o cara chateado e ele vai embora se sentindo injustiçado. Porém, assim que a jovem estava para entrar no carro, Lily aparece para lhe dar comida e água. Kate até tenta recusar dizendo não ter dinheiro, e é aí que a moça explica que tudo isso é de graça. Afinal, eles usam o dinheiro das camisetas para poder ajudar as pessoas que perderam suas casas, fazendo a garota entender a besteira que falou para o Tyler. Ok, já era de se imaginar que havia caroço nesse angu, porque dificilmente um cara tão novo quanto Ravi e que veio do nada conseguiria um apoio tão forte para esse tipo de projeto, sem que o apoiador conseguisse lucrar em cima da desgraça dos outros. Mas não dá pra exigir muito da Kate, já que a coitada nunca desconfiaria de um amigo. Aliás, vendo como esses caçadores vão atrás de tempestades na cara e na coragem, você deve estar pensando que eles não pensam em mais nada além de conseguir os dados
e soltar fogos. E bom, nesse caso talvez seja verdade. Porém saiba que na vida real isso é feito com muito cuidado e planejamento. A primeira parte de um caçador de tornados é determinar a rota mais segura, verificar frequentemente a previsão do tempo e ter planos de ação para um caso de emergência. O que aparentemente nem a Storm Par e nem os lançadores de tornados parecem ter. Fora isso, também é importante ter o equipamento apropriado de comunicação, estabilidade mental para saber a hora de parar a caça e a noção de nunca se aproximar do tornado, coisa que os caçadores aqui nunca tiveram na vida. Após voltar para o hotel, Kate decide pesquisar quem é Marshall Riggs e o que ele faz, mas antes de conseguir fazer isso, Tyler aparece em sua porta com uma pizza, dizendo que gostaria de levá-la para um lugar legal, na intenção de esquecer a tragédia de mais cedo. E como ela curte a ideia, os dois vão juntos a um rodeio que estava acontecendo ali pertinho, onde curtem o show e se conhecem melhor, com a garota revelando que na verdade também é do interior, e com o Tyler dizendo do tempo em que competia nos rodeios. O problema é que assim que a dupla estava se aproximando mais, o ar do local muda completamente, e um aviso chega no celular de todos os presentes, e as sirenes de emergência começam a tocar. O pior estava acontecendo, e um tornado tinha tocado o solo bem perto da arena. Por isso, uma correria terrível começa, enquanto a multidão e os animais tentam fugir da região, o que acaba sendo muito perigoso, e como não teriam tempo de chegar ao hotel em que estão hospedados, os dois param em um motel de beira de estrada, onde ajudam uma mãe e uma filha dizendo que ficar no carro seria uma péssima ideia. Dentro desse hotel eles veem um casal brigando que nem idiotas com o atendente, porque a televisão não funcionava, ignorando totalmente o aviso de emergência, dizendo que era apenas um alarme falso. Por sorte, Kate trabalha rápido e nota que existe uma piscina no terreno do motel, e chama todos para irem para lá um pouco antes de destroços destruírem a recepção. O problema é que o casal de idiotas escolhe ir para dentro da caminhonete ao invés de seguir para a piscina com os outros. Kate até tenta chamar por eles, porém já era tarde demais, e os dois são sugados pelo tornado. Sem ter mais o que fazer, o resto dos sobreviventes vai para o fundo da piscina e se agarra aos canos. No entanto, o recepcionista fica para trás quando um destroço cai na sua frente. O Tyler tenta salvar o cara dizendo para ele ficar deitado na piscina, só que o atendente não escuta e acaba sendo levado pelo tornado. Aí como não podia mais ficar no meio da piscina porque um trailer foi jogado ali pelo tornado, ele se arrasta para o canto junto com as mulheres. Desse jeito, os quatro conseguem se manter a salvo até o tornado ter passado completamente. O mesmo não pode ser dito sobre o resto da região, que acaba sendo totalmente devastada. Algum tempo depois, quando todas as autoridades estão ali, Ravi também chega para ver como Kate estava. Só que o clima fica bem estranho quando ele descobre que ela estava com Tyler esse tempo todo. Mas antes que possam falar sobre isso, Scott chega ali e diz que vai coletar os dados dos moradores dessa propriedade privada para o Marshall. E vendo isso, a Kate pergunta para o Ravi se lucrar com a desgraça dos outros faz parte do trabalho. Só que o jovem não concorda com isso e diz que o senhor estava apenas ajudando as famílias. Algo que ela não concorda, já que comprar um terreno por menos da metade do preço realmente não parece ser uma grande ajuda. Por isso, a Kate diz que Ravi não entende como é perder tudo, e ele responde que sabe melhor que ela, já que perdeu 3 amigos só para fazer o projeto de ciência da jovem. Isso deixa Kate completamente arrasada, e ela vai embora dali sem olhar para trás, aproveitando que está em uma cidade próxima para voltar para casa e visitar a sua mãe após 5 anos, além de passar a noite lá. Ok, antes de tudo, é bom dizer que se você estiver em um local em que alguma situação de emergência aconteceu e uma multidão desesperada está tentando escapar, é sempre bom não tentar ir contra a maré, ficar parado ou se abaixar para pegar algum objeto no chão, porque isso com certeza vai fazer você ser pisoteado e se transformar em estatística. Fora isso, logo após chegarem no hotel de beira de estrada, Kate e Tyler deveriam ter sido bem claros com o atendente e com os clientes, dizendo que o tornado já havia se formado e iria devastar toda a construção. Isso faria os civis ficarem mais alertas e atentos em receberem ordens para preservar a própria vida. O que está ligado com o segundo erro de Kate, pois no momento em que descobriu a piscina no quintal, ela deveria falar claramente para onde eles deveriam ir e que seria mais seguro lá, dando até a carteirada de trabalhar com isso. Pelo menos assim o casal teria uma noção maior de como fazer para sobreviver, e se ainda assim os idiotas escolhessem ir para o carro, seria completamente culpa deles. Aliás, é muito estranho pensar que existem casas e estabelecimentos em Oklahoma que não possuem um porão ou um abrigo para esses momentos. Afinal, eles estão literalmente na região que mais ocorre desastres causados por tornados. E ainda assim, criam um negócio que nem mesmo pode salvar seus hóspedes no momento de desespero. Outra coisa que poderia ajudar seria se além de alarme de emergência também tivesse uma mensagem pronta, dizendo que o tornado realmente havia tocado o chão. Desse jeito, até os mais céticos entenderiam que não era para duvidar das coisas. No dia seguinte, Kate vai até o celeiro e relembra dos velhos tempos que viveu com seu namorado quando caçava tornados. Enquanto está ali, sua mãe aparece para ver como a garota estava e criticar o fato dela estar desistindo de caçar tornados, sendo que o sonho da menina era achar uma forma de ajudar as pessoas a não terem suas propriedades destruídas por esses eventos, mostrando que realmente acredita na própria filha. Após sua mãe sair, Kate decide mexer com o antigo projeto de ciência da escola, que simulava uma cidade sendo devastada por um tornado. E bem nessa hora, Tyler aparece ali de surpresa, dizendo que conseguiu achá-la por conta do noticiário que saiu na época da tragédia. Nessa hora, a mãe da garota aparece ali e convida os dois para comerem alguma coisa. Aí enquanto estão na mesa, a senhora conta sobre como a Kate era na infância. O problema mesmo é que ela acaba mencionando o projeto de ciências da garota, e ela sai da mesa por não querer lembrar dessa parte traumatizante. Só que na hora em que ela começa a ver as
as matérias a respeito dos tornados terríveis que vão se formar na região, sua mãe entra contando que convidou o Tyler para passar a noite no quarto de hóspedes, o que não deixa sua filha muito feliz. E eu não sei se a intenção desse cara é dormir no quarto de hóspedes, ou se é que ele tem a intenção de dormir, se é que vocês me entendem. Então ela vai conversar com o cara no celeiro, e vê ele lendo sobre o projeto dos polímeros super absorventes, que deveriam reduzir a umidade na corrente ascendente para fazer o tornado desmoronar. E esse projeto deixa o laçador bem animado para tentar achar alguma forma de melhorá-lo. Porém, nesse momento, Kate começa a chorar, e dizendo que era inútil, e que esse foi o erro que fez seus amigos morrerem para o EF5. Aí, para consolar a garota, Tyler diz que ela não tinha como saber o quão forte ia ser o tornado antes que estivesse completamente formado. E apesar de sentir muito por ela, Tyler também fala que Kate não deveria deixar aquele tornado tirar ainda mais coisas dela, o que não ajuda muito. Porém, assim que o cara estava para ir embora, Kate aparece mostrando que mudou de ideia e pedindo sua ajuda para fazer o projeto dar certo. Então os dois refazem os cálculos e percebem que se o tornado de 5 anos atrás fosse um EF1, o plano devia ter dado certo. O único problema é que não era. Aí, como os barris de polímero super absorvente ainda estavam ali, eles saem no dia seguinte para caçar o EF1 e botar o plano em ação. E a dupla dá muita sorte, já que rapidamente encontram um tornado perfeito em formação. Então, Tyler não perde tempo e faz seu caminho para colocar o veículo na trajetória do tornado, com as brocas presas no chão, o que deixa Kate bem apavorada. Assim que o tornado os engole, Tyler usa o mecanismo para soltar as tampas dos barris e deixar a mistura ser sugada pelas rajadas de ar. Porém, mesmo após tudo isso, o tornado continua firme e forte, sem mostrar sinais de se desfazer, o que faz os dois perceberem que podem estar errando com alguma de suas informações. Por isso, Kate volta para casa e liga para a Ravi. Assim que o cara chega ali, ele se desculpa dizendo que não queria ofender, já que só quer ajudar as pessoas que foram afetadas pelos tornados. Ouvindo isso, Kate devolve a chave do carro pro cara e diz que pode perdoá-lo, desde que ele entregue os dados que o Phase de Array coletou. Aí, como se sente culpado, o Ravi faz o que foi pedido. Além disso, ele deixa subentendido que gostava da garota e vai embora, dizendo que precisava coletar mais dados caso queira ajudar as outras pessoas. Bom, aqui fica provado aquilo que eu falei. Um carro modificado para esse tipo de trabalho com certeza garante uma maior segurança para os caçadores, e até mesmo deixaria mais simples esse trabalho, já que eles não precisariam sair correndo de um tornado mais fraco, e poderiam até ver a parte interior do funil, o que talvez ajudasse ainda mais. Fora que seria mais seguro, se bem que entrar em um tornado não é a definição de segurança, né? Tem que ter uma sede por adrenalina para se aventurar nesse tipo de coisa. E caramba, dá pra dizer que a Kate sabe exatamente como lidar com o Ravi. Afinal, ela dá um fora no cara e ainda tem a coragem de pedir os dados do par, como se precisasse daquilo para perdoá-lo. E se o Tyler laça tornados, a Kate laça gados. Mas após ver tantos tornados e ficar sabendo quão perigosos eles são, você deve estar se perguntando se dá pra se proteger deles de maneira eficiente, ou se dá pra milagrosamente sair vivo de um. E bom, a resposta curta é sim. Só que é sempre melhor estar preparado do que contar com um milagre, né? Por isso, saiba que caso um dia você se veja nessa situação, o mais recomendado é ir para um abrigo de proteção ou para um porão. Fora isso, ficar no térreo, mais especificamente longe das janelas, e no interior da casa também é essencial. E para se proteger de possíveis destroços, é bom usar cobertores, travesseiros ou colchões. Além disso, é melhor você não ficar dentro de um carro, caso ele não seja igual àquele que eu falei no início. O ideal seria procurar um local resistente, valas ou áreas bem baixas. Aí é só deitar bem rente ao chão, protegendo a cabeça. E caso você tenha ficado curioso sobre o caso milagroso que eu falei, bom, um deles foi de um bebê recém-nascido, que foi sugado por um tornado e jogado a vários metros de altura e de distância. Não só isso, como ele caiu de cara no chão, mas por sorte o garoto sobreviveu e hoje em dia não tem sequelas. Após o cara ir embora, Kate, Tyler e a mãe da garota se juntam para olhar os dados do par e percebem que realmente estavam errados esse tempo todo, pois o polímero só absorve as gotas de chuva existentes e não a umidade do ar em si. Por isso, o que precisavam fazer é aumentar a precipitação para que mais gotas se formem, sendo que a melhor forma de fazer isso seria com iodeto de prata, que pode transformar a umidade em gotas d'água para que a mistura absorva tudo. Aí, sabendo o que precisam fazer, Kate se despede da sua mãe e vai com Tyler se encontrar com os lançadores de tornado. E ao chegar no ponto de encontro, ela é mais do que bem recebida pela equipe, o que deixa bem mais fácil explicar os próximos passos do plano. Então eles vão até uma loja de trailers, ou carretinhas, né? E falam que precisam de um trailer bem leve o suficiente para ser puxado por uma caminhonete e pesado bastante para servir de contrapeso quando estiverem dentro de um tornado. O doido é que ao ouvir isso, o vendedor nem fica surpreso e apenas diz que um de alumínio seria o melhor. Assim que conseguem a carretinha, os preparativos para domar o tornado finalmente começam de verdade, com a mistura sendo colocada na carretinha e os foguetes ficando recheados de iodeto de prata para serem lançados às nuvens para criar a chuva. Aí alguns minutos depois, uma tempestade finalmente começa a se formar e os laçadores de tornados vão atrás prontos para fazê-lo desaparecer, o que acaba sendo um pouco mais complicado quando a Storm para entra no caminho atrasando as coisas. Para piorar, a tempestade que estavam perseguindo ficou forte demais, criando uma zona morta para dispositivos eletrônicos e tampando completamente a visão de tudo ao redor. Ravi até pensa que é melhor voltar, mas continua em frente confiando totalmente em Scott, que diz estar tudo bem. Só que infelizmente não estava tudo bem, e eles acabam dando de cara com um tornado, o que faz o carro tombar por conta dos fortes ventos. Tyler e Kate estavam um pouco atrás e conseguem parar a tempo, só que nem a dupla
dupla estava a salvo, já que depois de virar o carro dos caras, o tornado ficou ainda mais perigoso ao destruir uma fábrica e se tornar algo que poderia ser facilmente um boss de Dark Souls. E deixem aí nos comentários qual seria o nome dessa coisa. Eu nomearia de Tornado Flamejante do Apocalipse. Por sorte, o vento joga um destroço na caminhonete de Ravi e desvira o veículo, dando oportunidade para os dois saírem daquela zona mortal, onde os pedaços da fábrica estavam caindo. Dessa forma, todos os caçadores de tornado conseguem escapar com vida. Porém, os problemas só começaram, pois aquele tornado gigante mudou de rota e estava indo direto para uma pequena cidade que ficava na outra direção. E sabendo que não tinha como parar um tornado desse tamanho, a equipe de Tyler decide ir para a cidade, ajudar quem não sabe onde se proteger. Ravi percebe isso e tenta dizer para Scott que também precisam ir ajudar os inocentes, só que tudo que o babaca pensa é em conseguir os dados daquele evento gigantesco, dizendo não ligar para as pessoas. Aí vendo que não tinha muita escolha, Ravi para o carro, fingindo que é para Scott pegar o radar, e sai correndo dali jogando lama na cara do idiota. Ok, antes de tudo, é legal falar que realmente dá para fazer chover de maneira artificial com o iodeto de prata. Isso se chama semeadura em nuvem, e esse tipo de projeto não apenas pode fazer chover, como também serve para nevar e limpar o céu, sendo que pelo menos essa parte do plano é possível, pois atualmente não existem formas reais de acabar com um tornado. Agora, falando sobre os caçadores, é completamente doideira qualquer um deles entrar numa área de morte eletrônica, onde não é possível ver ou monitorar o tornado, ainda mais sabendo que ultimamente os tornados acima do EF13 são mais recorrentes nessa região. Falando a verdade, o que o Scott e o Ravi fizeram foi o mesmo que pedir para morrer. A sorte deles foi que o tornado flamejante do Apocalipse desviou do caminho rapidamente após virar o carro. Além disso, é como eu falei antes, atualmente não existe nenhuma forma confiável de impedir um tornado de se formar ou de dissipá-lo após a sua formação. Afinal, esse processo envolve eventos climáticos e ambientais muito complexos e interconectados de uma maneira que está bem além do nosso controle atual. Apesar disso, alguns consideram a possibilidade teórica de usar explosões para fazer isso. Porém, existe um problema sério nessa sugestão, já que o calor gerado poderia realmente alimentar a tempestade e fazer o tornado ficar ainda pior. E com certeza ficaria pior do que o tornado flamejante do Apocalipse. Sendo assim, a melhor maneira de lidar com tornados atualmente é por meio de planejamento e preparação. Enquanto isso, a cidade estava uma bagunça total, com as pessoas sem saberem para onde ir, com umas correndo para casa e outras correndo querendo proteger seus pertences. Ainda assim, a equipe de Tyler acha um cinema vazio e leva o máximo de pessoas que pode para lá, já que os abrigos estavam lotados. Infelizmente, o tornado estava muito perto e os eventos acabaram fazendo um bondinho descarrilhar e ir em direção ao Tyler. Por sorte, ele não é atingido em cheio, porém sua perna fica presa sobre os destroços e Kate não tem força para ajudá-lo sozinha. E para piorar, uma caixa d'água enorme estava pronta para cair onde o cara estava preso. Então, como um milagre, Ravi aparece do nada e usa uma alavanca para ajudar Kate a levantar o destroço, dando a chance para Tyler se soltar e os três escaparem por pouco de serem esmagados. Depois disso, eles vão para dentro do cinema e começam a procurar pelo porão, já que o teto estava desabando, mas o trio não encontra nada. Aí, sem opções, Kate sai correndo do cinema e vai até a caminhonete da equipe, decidida a apostar a vida em seu projeto de ciências, visto que essa era a única chance de salvar aquelas pessoas. Aí, mesmo sem saber se daria certo, ela dirige até ficar no caminho do tornado, crava as brocas no chão e faz como foi planejado, soltando os fogos de iodeto e esperando ser engolida para liberar a mistura. Ao mesmo tempo, Tyler, Ravi e Bonnie percebem o sumiço da garota e vão procurar por ela. Então eles veem Kate se colocando na rota do tornado e ficam apavorados com a cena. Mas como não podiam ajudar, os caras apenas fecham as portas e vão ajudar os outros enquanto esperam que o melhor aconteça. Paralelo a isso, assim que está dentro do tornado, Kate libera a mistura dos barris e fica aguardando calmamente, sabendo que a partir daquele momento não tinha mais nada a ser feito. O problema é que um destroço atinge a carretinha e faz ela sair voando, o que diminui o peso da caminhonete, fazendo com que ela saia do chão e tombe. Já no cinema, a coisa estava pior ainda, porque as paredes caíram e as pessoas estavam sendo sugadas junto com seus pontos de apoio, que eram as cadeiras. Até mesmo a Lily é quase levada pelo vento, só que por sorte, Tyler prende um pé em uma cadeira e segura sua mão. Então, após vários segundos de terror, sem saber quem seria a próxima vítima, o tornado se desfaz do nada, deixando para trás algumas pessoas com vida e um rastro de destruição gigantesco. Aí, como estavam bem, a equipe não perde tempo e corre para onde Kate tinha sido engolida pelo tornado, vendo que contra todas as chances, ela ainda estava viva. Então Tyler e Ravi ajudam ela a se sentar e elogiam a coragem responsável que ela teve em fazer esse ato heróico para salvar toda a cidade, dizendo que o plano realmente funcionou, e claro que o resto da equipe também agradece. Bom, pra falar a verdade, o maior erro aqui nem foi cometido pelos caçadores, mas sim pelo governo e pelos empresários que construíram seus negócios na cidade. Afinal, assim como no caso do hotel, como é que é possível construir uma cidade em Oklahoma e não colocar abrigos o suficiente para todas as pessoas? Porque o que parecia era que os abrigos ali só tinham espaço para umas 30 pessoas, já que a maioria ainda estava na rua quando eles ficaram cheios. Agora, uma coisa importante de apontar é o fato de que Kate poderia ter ajudado Tyler muito antes de Ravi chegar ali, até porque ela também poderia ter usado um pedaço de madeira para ajudar a erguer os destroços. Dessa forma, o risco de serem esmagados
pela caixa d'água teria diminuído muito. Agora, falando sobre as pessoas da cidade, eles poderiam ter lidado de uma maneira bem simples com esse tornado, e essa maneira era fugir. Eu digo isso porque o tornado flamejante do apocalipse estava a uma distância claramente grande, e levaria pelo menos alguns minutos para atingir a cidade. Nesse meio tempo, as pessoas poderiam ter ido direto para os vários carros que estavam estacionados, e indo embora sem olhar para trás. Isso sem contar que daria para levar mais de 5 pessoas em cada carro, o que diminuiria o número de gente nos abrigos, e não causaria uma lotação. Além disso, você pode pensar que é estranho que uma cidade localizada no meio do Tornado Alley não tenha abrigos suficientes para todos os habitantes, mas assim como eu mencionei, esse erro aqui não é muito diferente na vida real, até porque em 2013 foi constatado que só 10% das casas da cidade de Monroe, em Oklahoma, estavam equipadas com compartimentos anti-tornado. Para piorar, tinham até mesmo escolas primárias que careciam desses abrigos, o que resultou em 7 crianças perdendo suas vidas por um erro tão simples de corrigir. Alguns dias depois, Ravi leva Kate para o aeroporto e diz que ao chegar em Nova York, os executivos vão inventar 1001 desculpas para dizer que o tornado desapareceu e não dar os créditos para o projeto dela, e ela deveria estar preparada para isso. Assim que o conselho termina, Tyler aparece para se despedir da garota e pergunta se ela realmente não ia dizer quando voltava. Mas em resposta a isso, ela olha pro cara e fala o seguinte: se você sentir, deve ir atrás. Sendo que esse é o mesmo bordão que ele usa nos vídeos do YouTube. Aí enquanto ele tá em choque, ela se despede de Ravi e vai para a fila do embarque. Só que antes que Tyler possa pensar sobre isso, o guardinha do aeroporto aparece mandando ele tirar o carro de onde estava parado. Porém, ao invés de tirar o carro de lá, Tyler crava as brocas no chão e vai atrás de Kate, deixando Ravi orgulhoso. O mais legal é que antes do casal falar qualquer coisa, um anúncio é feito falando que voos vão atrasar por conta de uma forte tempestade. E sabendo que um tornado poderia aparecer, os dois decidem ir atrás dele. Fala galera, esse foi como derrotar Twisters. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você encontrasse uma fita bizarra em uma casa abandonada, o que você faria? Quer saber se esse cara vai sobreviver a essa fita macabra? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. Bom, e boa sorte pra gente nessa luta contra o aquecimento global.